Pessoal, oficialmente, então, bom dia. É um prazer poder estar aqui conversando, né? Trazendo temas para vocês sobre educação financeira. E eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Patrícia Lodi. Atualmente, eu atendo como gerente de negócios PJ, então eu dou suporte aí para empresas aqui na agência da André Maggi. Eu sou a Andriele. Hoje, a minha profissão é realizar sonhos. A minha formação, eu sou bacharel em ciências contábeis. E a minha profissão atual é gerente de negócios. A minha agência é a Acácias. E estou aqui hoje para tratar de um assunto muito importante com vocês. Alguém aqui já tem uma vida financeira? Alguém sabe o que é uma vida financeira? Acho que eles não sabem, Paty. Mas a gente está aqui para contribuir com eles, né? Então, gente, a gente vem para falar sobre educação financeira, para desmistificar, trazer mitos e verdades para vocês, para compartilhar um pouco sobre alguns comportamentos que a gente pode estar melhorando ao longo da nossa vida para a gente estar conquistando os nossos objetivos e conquistando os nossos sonhos. Afinal, quanto mais cedo a gente começar, né, fazendo da forma correta, mais rápido a gente vai conseguir conquistá-los. Nós trouxemos alguns dados bem importantes e eu gostaria que vocês realmente prestassem muita atenção nos números que estão aqui presentes, tá? Para nós podermos contribuir de uma forma positiva na vida financeira de vocês. Aqui, então, a gente traz alguns dados, né, de pesquisas, onde 78% das famílias brasileiras se declaram endividadas. Isso em 2022. A gente acredita, né, que isso ainda tem aumentado. É um grande endividamento, certo? Aqui, quase 70% dos brasileiros não conseguem poupar o dinheiro, que vai ser um tema que a gente vai abordar durante a apresentação. E mais de 2/3% das pessoas afirmam dar mais valor à vida financeira após a pandemia, onde a gente passou por intempéries, né? Então a gente passou a olhar mais para o nosso dinheiro. E aqui, diferente do outro slide, a gente mostra, quando a gente tem uma organização financeira, o que a gente pode conquistar, como a gente pode fazer diferente, né? E como se torna tudo mais fácil. A gente pode ter liberdade de escolha, a gente pode realizar os nossos sonhos e objetivos, a gente está preparado para imprevistos, né? Acontecer algo que a gente não estava prevendo ali, que geralmente pode acontecer, ter uma aposentadoria, né, longo prazo mais tranquila, futuro com patrimônio, futuro para a nossa família, nosso bem-estar e nossa tranquilidade. Afinal, diversão, a gente também, todo mundo quer, né? Exatamente. E quando nós falamos de saúde financeira, nós estamos aqui com o intuito de vocês realmente parar um pouquinho e pensar. Como todos os assuntos que foram abordados aqui, eu gostaria que vocês não precisam levantar a mão, mas pensa com vocês. Vocês fazem parte daqueles 68% que não tem uma reserva de emergência, que não tem... se acontecer alguma coisa hoje, você tem um dinheirinho guardado, você sabe de onde você vai recorrer? Então, é isso que a gente quer passar para vocês, para que vocês façam parte da minoria, aquelas pessoas que têm uma reserva, que sabem administrar bem o dinheiro, para que vocês se tornem profissionais que vão fazer a diferença na sociedade em qual vocês vão estar inseridos. Nesse momento, a palestra anterior foi muito importante, não sei se vocês prestaram atenção, mas ela trouxe referente a eu estou presa nisso, e como que eu vou me libertar se eu não consigo manter os meus filhos? Então, a gente também, como mulher e como homens também, que estão aqui presentes, a gente tem que pensar nessa liberdade financeira. Tudo isso faz parte do nosso ciclo da vida. E aqui a gente deixa um questionamento. Vocês acham que a nossa relação com o dinheiro, ela é racional? Quem concorda comigo que acha que é racional, levanta a mão. O pessoal não acha que é racional. Passa mais um. Quem acha que é um mito? A sua relação com o dinheiro é racional? É um mito ou é uma verdade? Como que você se comporta com o dinheiro? E se ela não é racional, né? A maioria falou que não é racional, que não concorda. Vocês acham que ela é o quê? Racional? Não? Realmente é um mito. Ela não é racional. Está muito ligado entre o nosso emocional e muito mais ligado com o nosso emocional do que o nosso racional. Exatamente. A gente, às vezes, o cérebro não pensa, a gente vai pela emoção, vou comprar, eu preciso, e é isso que a gente precisa tratar um pouquinho hoje, né, Paty? Isso aí. E agora parece mais importante. Já aconteceu com você?
mês que vem eu começo a organizar minhas finanças. Só mês que vem. Esse mês eu vou aproveitar. É começo de ano, é janeiro, né? Eu vou aproveitar esse mês. Mês que vem eu começo a organizar. A dieta, essa aqui é boa. Quem não fala que semana que vem, o mês que vem, o ano que vem eu começo a dieta, né? Por enquanto a gente vai seguindo, a gente vai empurrando. E semana que vem eu organizo a casa. A gente sempre, o que é muito importante, às vezes a gente sempre está deixando para frente. A gente nunca acha que é capaz de fazer no agora. A gente sempre deixa para o futuro essas coisas importantes, quando tem que tomar uma decisão importante, né? A gente acha que lá no futuro a gente vai ser mais capaz do que a gente é atualmente. E na vida financeira, não importa o valor, o importante é você saber administrar o quanto você ganha. Não deixa para começar, quando eu for formado, para quando eu tiver muitos dígitos no meu salário. Não, gente, é com o salário que vocês têm, é com o dinheiro que vocês possuem. Vocês precisam começar, desde agora, a cuidar do dinheiro de vocês. E aqui a gente traz tendências, né, em buscar a nossa satisfação imediata. Geralmente a gente quer e a gente quer para agora, né? Afinal, a gente acha que no futuro a gente vai ter mais controle e o autocontrole existe no presente. A gente tem que ter o hábito de cuidar regularmente, todos os dias. Um questionamento aqui. Quem já gastou dinheiro hoje? Só essas pessoas que gastaram dinheiro hoje? Era necessário mesmo gastar esse dinheiro hoje? Precisava? Tá bom. E assim, todo mundo já gastou dinheiro hoje. Até aquelas pessoas que não levantaram a mão. Por quê? Quando a gente sai de casa, a roupa que a gente veste, a água que a gente consome, o alimento, o transporte para vir para cá, né? Enfim, todos os momentos, o celular que a gente tem, em algum momento foi investido algum valor. Então, o dinheiro está muito presente no nosso dia a dia. E é melhor que a gente tenha essa educação e saiba como cuidá-lo, trazer ele para perto da gente, não para ser um vilão, mas para ser um amigo. E aqui a gente vai trazer alguns estímulos, né? Que são algumas pegadinhas, algumas estratégias que muitas vezes a gente cai. E a gente precisa estar atento para a gente saber como se policiar, né? Afinal, quem que não gosta de uma Black, né? Vou aproveitar a Black para Black fraude. Pode ser que seja uma fraude, né, André? 80% off. A facilidade hoje em dia de fazer compra online. Uma vez a gente não tinha essa facilidade, não chegava com tanta rapidez, né? Hoje em dia está tudo na palma da nossa mão. A gente está recebendo insumo a todos os momentos, né? As notificações, e isso é comprovado. Tem um estudo que mostra que até no próprio mercado fica ali os doces na altura dos olhos das crianças, perto do caixa onde você está ali com aquele tempo ocioso, já tem umas coisinhas que você não precisa e você pega, você leva. Então, assim, a todo momento, o marketing, a sociedade, ele está ali para a gente consumir. E isso a gente precisa rever, parar um pouquinho. E será que eu preciso disso agora? Será que isso é necessário? Então, é essa a mensagem que a gente gostaria de fazer vocês refletir hoje. Isso aí. E quem nunca, né, falou essa frase, eu mereço, me mimei, né? Só uma brusinha. Típica, me mimei. Típica, né? Eu nem vou sentir a parcela, só mais uma parcelinha, né? Eu não sei se eu vou estar viva amanhã, a gente vive o hoje, né? Então a gente pensa no hoje, compra e tá tudo bem. O importante é ser feliz, não é? É. Quem aqui tem cartão de crédito? Quem aqui se controla com o cartão de crédito? Gente, não vão pela ideia do Gustavo Lima, tá? Que fala que se tem limite, pode parcelar, não pergunta qual o valor, quero saber quantas parcelas. Gente, isso não é para vocês adaptarem para essa realidade. Vocês precisam administrar, vocês precisam ter o recurso, ter um cartão, ter um limite bom, mas vocês precisam saber administrar o dinheiro de vocês. E aqui a gente vai trazer algumas dicas, então, né? Até quem quiser tirar uma foto dessas dicas, né? Deixar para comprar no dia seguinte. Quem nunca ouviu a mãe falar, na volta a gente compra? E nunca voltou. Talvez naquele momento não era tão necessário, né? A mãe tinha o entendimento. Fazer uma lista no supermercado. Quem vai sem lista acaba se dispersando a atenção e compra mais do que deveria. E não vão no supermercado com fome. Não façam isso, tá? E aqui também, né? Lembrar, eu posso comprar, eu preciso. Para que eu quero e qual que é a prioridade? Será que eu tenho alguma outra prioridade nesse momento? Para a gente não sair fora, né, do que realmente são os nossos planos. Por isso que é muito interessante a gente ter os nossos objetivos mapeados, a gente saber para onde a gente quer ir, porque senão qualquer caminho leva a gente para qualquer lugar. Então, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, a gente ter posicionamento. Isso aqui é muito interessante. Posso, preciso, para quê e qual que é a prioridade? E
Outro gatilho também é que a gente é otimista demais. Ai, Patrícia, mas eu não posso ser otimista? Não, você pode, você deve ser otimista. Mas, às vezes, a gente é otimista demais, confiante demais, que nem o imprevisto vai acontecer, que só acontece com as outras pessoas, comigo não acontece. Ah, não, o pneu da minha bicicleta não vai furar, não. Meu celular não vai quebrar, tá ótimo, né? Não vai acontecer imprevistos, né? Aqui a gente traz outros exemplos, né? Em casa, quem apoia em casa, quem ajuda, às vezes pode acontecer. Quem nunca, na hora de fazer o almoço, o gás acaba? Vocês ajudam em casa, gente? Será? Então, assim, a gente tem que pensar sempre a longo prazo, não só no imediatismo, né? E aqui dicas para a gente não ser tão otimista, então, né? Não contar com o dinheiro que a gente não tem, né? Ter o pé no chão, estar preparado para esses imprevistos e cuidar com golpes e ciladas. Às vezes, aquelas promessas milagrosas de um rendimento exorbitante, né? A gente cuidar com ciladas. Quando a proposta é muito boa, que você está comprando algo que vale 3 vezes mais, mas não, vou confiar nesse anúncio aqui porque é o meu momento. Chegou a minha hora de brilhar e eu vou comprar porque eu mereço. E, às vezes, você está rasgando seu dinheiro e caindo num golpe que, infelizmente, é muito recorrente. Sim, nós recebemos diariamente inúmeros relatos de fraude, pessoas que fizeram PIX, caíram todos os tipos de golpe que vocês possam imaginar. Então, a gente precisa que vocês tenham esse olhar atento de realmente analisar, pensar. Tudo que é muito fácil, você tem que suspeitar. Isso para todos os sentidos da vida de vocês, tá? Não só para o financeiro. E essa questão de golpes e fraudes, eu acho muito interessante a gente sempre falar, acolher o próximo, se aconteceu, compartilhar, orientar, falar mesmo dentro de casa, porque, gente, não tem idade, não tem se é homem, se é mulher, se é novo, se é idoso, entendeu? É para todos os públicos. A gente tem muito cuidado, porque a gente sabe que o nosso dinheiro é suado, sofrido, né? Imagina cair num golpe e perder algum valor. Então, é um tema que é bem interessante a gente conversar mesmo. Então, nós somos influenciados, mais uma vez, aqui a gente fala pelo contexto, né? Será que já aconteceu com alguém aqui? Ah, meu colega trocou de celular, quero trocar também. Lançou um iPhone novo aí, eu vou comprar. 17, tô louca. Nem tem iPhone, gente, nem sei o que é. Ah, tá na promoção. O vendedor me falou que eu preciso comprar, tá muito bom, vou ajudar, o vendedor é legal, é promoção, não sei se vai acontecer de novo durante o ano. Quero comprar. Às vezes eu nem quero ir nessa viagem, às vezes eu não quero ir nesse show, nessa festa, mas os meus amigos vão, eu vou ter que ir, né? Eu não vou ser a pessoa que vai ficar de fora, né? Eu vou ir junto. Aprendam a dizer não. Quanto mais cedo vocês aprenderem a dizer não, melhor para a vida de vocês, em todos os aspectos, tá? Tanto emocional, relacional com o dinheiro, com os amigos, às vezes até na família você tem que dizer não. Então isso é muito importante, que vocês aprendam a dizer não. A gente precisa entender que, às vezes, a prioridade do outro não é a nossa prioridade. O que está nos objetivos e faz sentido para o outro, às vezes, não é o que faz sentido e são os nossos objetivos. Então, a gente tem que aprender a separar isso. E, mais do que nunca, nas mídias sociais, né? Hoje, a gente tem os influenciadores. Para que eles servem? Para divulgar. Dinheiro. Gastar dinheiro? Para realmente influenciar. Foi no restaurante legal, foi numa sorveteria legal... Enfim, está viajando, né? Lá nas redes sociais, a vida parece muito fácil. Vocês não acham? Eu acho. Que a gente olha assim, na rede social, parece que é muito legal, todo mundo tem dinheiro, aproveita, né? Mas a gente não pode esquecer do que realmente faz sentido para a gente. Eles estão ali para criar estratégia, para que a gente seja um consumidor, para que a gente consuma. E a gente precisa fazer um consumo consciente. Então, cada história é única, é aquilo que eu já comentei. Cada um tem um objetivo que faz sentido para a gente, talvez não faça sentido para o outro. E vice-versa, a gente precisa estar com os nossos objetivos bem claros para onde a gente quer ir. E não se comparar, né? Porque o coleguinha tem um iPhone do ano, tem um celular novo, uma roupa de grife, eu vou ter que comprar, eu vou me endividar, vou parcelar no meu cartão, estourar o limite, dever. Não, você tem que ter um controle e você não pode se comparar com o seu colega, com o seu amigo. Nós temos que ter uma certa maturidade financeira. Isso é muito importante que vocês tenham desde já. E o que importa para a sua história? Né? O que faz sentido para você? Fica aí uma reflexão para vocês hoje. E aqui também tem dicas para a gente não ser influenciado pelo nosso contexto.
Lembrar que a nossa jornada é única, estabelecer e aprender a falar nãos em determinados momentos, como a André já compartilhou com vocês. Conversar com a família, né, ter essas pessoas próximas, gerar confiança, falar sobre as finanças, entender mais em casa também, que às vezes a gente pensa, né, em casa, poxa, eu queria ter algo, né, que o outro tem, enfim, mas como que está o orçamento de casa? O que realmente faz sentido dentro de casa? Qual que é a nossa prioridade, né, para que todos cresçam juntos? Nesse início de ano, alguém colocou alguma meta que era financeira para 2026? Levanta a mão. Eu coloquei várias. O que vocês estão fazendo para atingir essa meta? Está poupando? Está guardando? Está economizando? Está indo no shopping só para passear e voltar sem comprar nada? Nem sai. Está certinha, fica em casa. E qual que é a dica de ouro, então, que vocês acham que ajuda no dia a dia, né? A gente tem uma dica de ouro aqui, que é manter as suas finanças organizadas. E a gente entende, a gente sempre fala, né? Ter a finança organizada, é muito bom. Mas a gente tem que tirar isso do papel, tirar isso da nossa mente, colocar em prática. A gente precisa praticar. E isso a gente faz no nosso dia a dia. Não é, eu vou sentar uma vez por mês, eu vou ver cada 6 meses como é que tá. Ou quando a gente vê, chega o final do ano de novo e a gente não produziu, a gente não conquistou nada dos nossos objetivos. Então, assim, a gente entende que a gente tem que se organizar, mas a gente precisa praticar isso, colocar no dia a dia. E é muito fácil hoje em dia, porque nós temos aplicativos, nós temos o papel, a caneta, o Excel, então não tem desculpa. Eu não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu gasto. Às vezes você está devendo mais do que você vai ganhar em 2, 3 meses, e aí você vira uma bola de neve, paga o mínimo do cartão, parcela. Vocês precisam, desde já, ter uma organização financeira. Andriele, eu recebo muito pouco. Esse muito pouco vai ter que se adaptar na sua realidade. Você precisa se organizar para conseguir chegar no final de 2026, cumprir as metas que vocês pré-estabeleceram no início do ano. E será que a gente tem consciência das nossas escolhas? Será que a gente escolhe tudo sempre muito consciente? A gente pensa o que a gente está escolhendo? Eu acho que não. Eu vi um gremista ali falando que não. Não é gremista? Como assim? Tá. Não, tá mas certo, lá no está fundo, utilizando. Assim, lá no fundo, eu acho que você torce pro Grêmio. Olha, gente, aqui a gente, como eu falei, no começo a gente gasta dinheiro a todo momento, né? Mas a gente escolhe o que a gente vai vestir, se a gente quer açúcar com café ou sem café. E é tudo muito no automático, né? O melhor caminho para ir para o trabalho. Muitas vezes a gente vai no automático. Então, a gente tem que ter consciência das nossas escolhas. Quem acha aqui que a mesa A é maior? Ninguém acha que a mesa A? A mesa B é maior, com certeza, Paty. Eu tô com a B. Você tá com a B? Eu tô com a A. B, alguém? Alguém tá comigo? Alguém tá comigo? Acho que é a A? Ninguém. Tá todo mundo em cima do muro. A percepção, né? O ângulo no qual a gente vê as coisas. A gente precisa se atentar muito com isso, pessoal. Às vezes a gente é enganado, iludido. A famosa ilusão de ótica, né? Exatamente. E aqui, o que vocês acham dessas retas? Qual que é maior? A de cima, Paty? Você acha que é a de cima? Eu acho. Tá, então eu vou ficar com a de baixo, né? Você do contra. E elas são do mesmo tamanho. E o que será que a gente está deixando de ver em relação à nossa vida financeira? O que está passando, às vezes, despercebido? Aquele Netflix que você não usa, Spotify que você não utiliza, várias assinaturas que você tem e não é necessário. Você poderia ter conteúdo, às vezes, com um pouquinho de anúncio, de uma forma mais interessante. O que vocês estão gastando dinheiro à toa? Ou, às vezes, você quer tanto aquele produto daquela marca que você não observa que você tem outras possibilidades, que você consegue chegar, ter o mesmo objeto, que vai te dar o mesmo rendimento, mas que você não precisa investir todo aquele valor, que às vezes você quer aquele objeto porque o outro tem, entendeu? Às vezes a gente fica ali tão iludido, né? E a gente não acaba vendo as possibilidades, que às vezes você vai abrir mão hoje, mas daqui 2 meses você consegue comprar algo melhor ainda se você economizar, aproveitar uma oportunidade. E agora é uma pergunta para vocês. Como você organiza as suas finanças hoje? Faz um orçamento, anota os gastos, né, para não perder nas contas, dá uma olhada no extrato só às vezes, né, porque afinal finanças não é um negócio legal, só às vezes.
não faz nenhum tipo de organização, do que você está falando? É de comer ou de passar no cabelo, né? Essa é a clássica. Alguém sabe aí a organização financeira, como é que tá? Então, gente, o importante é fazer. Não importa de que forma que a gente tem feito. Hoje em dia tem até aplicativo, né? Para quem é do digital aí, tem até aplicativo. Então, o importante é fazer. Seja no caderno, anotando, seja numa planilha, seja num aplicativo. O importante é fazer. E que vocês definam a forma mais simples e mais prática, né? Porque não precisa começar fazendo uma super planilha, mas o importante é que vocês anotem a receita que vocês têm, o valor que vocês ganham, no que vocês gastam, para vocês conseguirem começar a mensurar para onde está indo o dinheiro. Que às vezes, né, a gente fala, pulou lá na conta e acabou o dinheiro. Para a gente entender para onde está indo. E aqui a gente traz 360 da vida financeira para facilitar o entendimento. Onde a gente tem os ganhos, né, que são as receitas, que a gente tem as fontes de onde a gente recebe, se a gente recebe, né, seu trabalho, se eu tenho uma renda extra, né. A gente anotar os nossos gastos, que são as despesas que a gente tem, né, as despesas recorrentes do mês, uma assinatura, né, enfim. Quem ajuda em casa, as dívidas, que é a famosa fatura do cartão, uma parcela do cartão, quem já tem algum tipo de empréstimo, né, por exemplo. E tem em mente que a gente precisa criar uma reserva. Nesse momento que a gente senta e fala, quanto da minha renda que eu vou conseguir fazer uma reserva? Seja para uma emergência, seja para realizar um sonho, fazer uma viagem, fazer um curso, né? Fazer um curso de inglês, fazer um intercâmbio, enfim, cada um tem um sonho. E é nessa reserva que entra, ou um imprevisto ou um objetivo. É importante que a gente separe nesse momento. Nem que seja um valor mínimo. Falou, olha, eu vou começar com esse valor que é o que eu posso agora. Mas que a gente comece a guardar, que a gente comece a ter uma reserva. E o legal, Paty, é que a gente pode até inverter, né? Ganhou, tira o percentual para vocês guardar. Guarda, esconde, paga alguma coisa para você. Porque se você for gastar, for pagar as dívidas, você não vai guardar. Então, recebeu o seu salário, recebeu o seu rendimento, recebeu um presente que seja final do ano das vós. Elas adoram dar dinheiro para gente. Guarda um percentual, porque se você não guardar nesse primeiro momento, você não vai guardar depois. Se a gente deixar para depois... Não faz. E aqui, então, os ganhos, né, que a gente pode relacionar. Um salário, uma renda extra, uma pensão, um lucro de algum negócio, né, algo que você vendeu, enfim. Você relacionar tudo. Aqui a gente traz, então, os ganhos, né, os gastos, perdão. Quem aqui ajuda em casa... no supermercado, educação, tem algum tipo de... Aqui fala financiamento, mas pode ser a fatura do cartão, né? O que é essencial e o que não é essencial. Às vezes, o que a gente pode abrir mão aqui, que a gente está gastando. Às vezes, tem mais de uma assinatura, né? Tipo, pago, sei lá, o YouTube, pago Spotify, né? Tem várias assinaturas para a mesma finalidade. Tem Amazon e tem Netflix. Precisa de 2? E o quanto é possível guardar cada mês, que a gente comentou. Que às vezes a gente guarda, no começo talvez vai ser uma tarefa mais difícil, até a gente se educar financeiramente, né? Mas o importante é que a gente tenha em mente um valor para a gente guardar, para a gente começar a guardar. E aqui fala, não espera sobrar para poupar. Você precisa fazer mais dinheiro. Se não está sobrando o seu dinheiro, você está ganhando pouco. Já começa desde já. Trabalha em outro turno... Faz um curso online sobre vendas, vocês têm que fazer o seu custo de vida. Ou você diminui o seu custo de vida, ou você tem que aumentar as suas receitas. De forma honesta, de forma lícita, de forma com a profissão e o propósito de cada um. E aqui fala que não é sobre o quanto a gente ganha, mas o que a gente faz com o dinheiro que a gente ganha. Aí fica uma reflexão bem interessante. Né? A Patrícia, hoje, ela está no Sicredi, tem 10 anos, completou agora em janeiro, 10 anos de Sicredi, mas a Patrícia já começou lá, já trabalhei como secretária, já trabalhei como caixa, então hoje, né, eu me dediquei, me profissionalizei, mas a Patrícia começou como caixa, enfim, ganhando outro tipo de renda, e a gente sempre teve, eu sempre tive em mente, né, hoje com o marido apoiando em casa também, que a gente precisa ter uma verba destinada para emergências e para os nossos objetivos. Exatamente, Paty. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei numa papelaria, depois eu já fui para atendimento, aprendi a fazer artesanato, aprendi a lidar com pessoas. Então, quanto antes vocês aprenderem isso, atendimento ao público, relacionamento, é muito importante. Na sequência, eu fui para o mercado. Gente, não é desmerecendo, mas foi o trabalho mais árduo da minha vida. E eu ficava no caixa. Então, assim, era um mercadinho pequeno, mas eu fazia as compras, ajudava a etiquetar, fazia os preços, a precificação, fazia cheques, depositava, mas eu entrava às 7 da manhã, tinha 1 hora de almoço e saía às 7 da noite até o sábado. Eu fico, assim, pensando, toda vez que eu passo em frente a esses grandes mercados,
Gente, é muito difícil para quem trabalha no mercado. É uma profissão assim que a gente precisa, mas eu gostaria que vocês fossem mais do que isso, que vocês fossem além disso. Então, vocês precisam se dedicar, vocês precisam guardar o dinheiro de vocês e investir no futuro de vocês. Aonde eu quero chegar? Eu não queria ficar no mercado. Lá não era para mim. Eu me sentia assim que era um passo da minha vida, era necessário, porque hoje eu dou muito valor ao trabalho que eu tenho, à profissão que eu tenho, mas eu sofri muito. Sofri demais. Lavava banheiro, limpava, fazia café, fazia de tudo. Hoje, para estar onde eu estou, eu passei por muitas coisas. E eu estou aqui para falar para vocês, quanto antes vocês pouparem o dinheiro, quanto antes vocês investirem na educação, na profissão, aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui rolando rios o dia inteiro, vendo a internet? Isso está agregando o que na minha vida? Aonde que eu vou chegar? Para a minha família, o meu propósito. Então, é muito importante que vocês, desde já, tenham essa percepção. Ai, Andriele, a minha família tem muito dinheiro e me sustenta. Ótimo, utilize o dinheiro da sua família para impulsionar a sua carreira. Para se profissionalizar, ser um profissional com propósito. Ah, eu vou fazer medicina porque ganha muito. Aí a gente sofre no nosso sistema de saúde porque os médicos não estão lá para trabalhar, eles estão lá pelo dinheiro. Então, vocês precisam encontrar o propósito. A partir do momento que vocês tiverem o propósito da vida de vocês, vocês vão transformar isso de uma forma remunerada. Você vai fazer isso trazer um dinheiro para você, onde você acorda, você não precisa estar triste para ir trabalhar, você acorda feliz. É mais um dia. O seu trabalho se torna o seu propósito. E é isso que a gente gostaria. E a parte financeira está intimamente ligada com o propósito da vida de vocês. E aqui, então, a gente fala que não basta sonhar, né? Às vezes parece que está tão distante aquele sonho, mas a gente tem que começar a se movimentar. A gente precisa planejar e agir, porque não tem limites para os nossos sonhos, não. O céu é o limite. Quem coloca o limite somos nós. Nós precisamos saber onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E aqui a gente convida vocês para definir, né, os objetivos, né? Qual é o objetivo importante para mim? Quanto custa esse objetivo? Quando que eu quero atingir? E quanto que eu preciso, né? Então aqui, eu, Patrícia, o que eu quero fazer? Ah, eu quero me profissionalizar, quero fazer uma nova faculdade, quero guardar dinheiro para isso. Quanto que custa essa nova faculdade? Quanto que eu vou ter que investir? Ela é por quanto tempo? 4 anos, 5 anos, né? Quanto que eu vou ter que colocar por mês, guardar por mês? A gente precisa definir com tempo, com clareza, né? Com objetividade. E aqui a gente convida vocês a construir novos hábitos. Acompanhar, definir, planejar e guardar, poupar. Porque, como a gente disse lá no começo da apresentação, a maior parte dos brasileiros estão endividados. E não é isso que a gente gostaria que acontecesse na prática. Por isso que a gente faz essas formações de educação financeira, que faça sentido para vocês, e que é um assunto que a gente precisa trabalhar dentro de casa, a gente precisa refletir sobre isso, para que a gente comece a mudar um pouquinho do nosso Brasil. Então, são novos hábitos, né? Esse aqui eu vou pedir para vocês também. Quem quiser tirar uma foto, ter pelo menos 3 objetivos definidos, né? Estabelecer dia e horário da rotina para acompanhar. Aqui também, agora eu acabei de lembrar, me deu um gatilho, a questão de dia e horário, o momento para a gente trabalhar, mexer na nossa conta, sentar para ver o que a gente está pagando, é importante que a gente esteja bastante atenção. Não entrar e fazer de qualquer jeito, clicar em qualquer lugar, entendeu? Pagar qualquer coisa, porque eu estou ali com pressa. Fazer com atenção, que linka direto com a questão de golpes e fraudes. A gente ter atenção e se concentrar no que a gente está fazendo naquele momento. Não fazer nenhum Pix e digitar um número errado que caiu no Pix lá para outra pessoa. Então, ter bastante atenção, né? Acompanhar as finanças de forma que você escolheu, se vai ser anotado, se vai ser no aplicativo, numa planilha, né? No celular, enfim. E seguir essas dicas até que vocês consigam tornar elas automáticas, que se tornem hábito na vida de vocês. E hoje em dia os aplicativos facilitam muito, né, Paty? O nosso, por exemplo, né, não é puxando sardinha, mas eu acho muito legal. Meu salário cai e faz uma reserva, ele guarda automaticamente, a poupança programada, vai direto. Eu nem vejo, eu falo, meu Deus, me pagaram menos dessa vez. Não, já está guardado. Então, hoje, a tecnologia, a gente tem que se alinhar a ela a nosso favor, trazer para nós os benefícios que todos os bancos, cooperativas oferecem para vocês. Então, não fiquem guardando dinheiro onde vocês não sentem confiança. A gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor. E a gente gostaria de agradecer, então, o tempo de vocês, né, a atenção de vocês, as meninas que compartilharam, que fizeram perguntas aqui. Para nós é muito importante levar esse conhecimento. A gente acredita que talvez não para todos faça sentido, mas se para uma pessoa a gente fizer sentido e a gente conseguir apoiá-la na vida financeira no futuro, a gente vai estar muito feliz.
cumprimos nosso papel na data de hoje. Se um daqui saiu com direcionamento, vou organizar minhas finanças, vou me equilibrar, vou me controlar, a gente já está feliz. Valeu a pena acordar cedo, lavar o cabelo e vir aqui falar com vocês, tá bom? Eu convido nesse momento a Karine, ela vai dar sequência